Reflexões de Maria Valtorta sobre o perdão divino. Entre relato 4. No livrinho distribuído a todas, como recordação dos santos exercícios, na página, ou melhor, nas páginas dedicadas às nossas reflexões e nossos propósitos, e onde as minhas companheiras escreviam certas divagações cheias de cândidos suspiros e sentimentalismos estéreis, eu escrevi uma frase só: o meu programa para o futuro, a minha norma de conduta com relação à minha família, a mim mesma, ao próximo, a Deus. Era uma única frase, mas uma frase vasta como o oceano, profunda como ele, e que pode encher de si a mais longa vida, sacrifício e dever em toda hora, em toda contingência. Fui fiel a este propósito, e se alguma vez a minha humanidade parecia triunfar sobre o espírito, sempre, rapidamente, voltei a praticar plenamente o sacrifício e o dever, e posso dizer que completamente à margem eu nunca os coloquei, mesmo se as tentações fossem tais e tão nulas as minhas alegrias no cumprimento do dever, ao ponto de sugerir abandonar este propósito e me abandonar à corrente. Mais tarde, do que transpareceu no meu rosto, quem sabe? Em resumo, devido ao que transparecia do meu rosto, a superiora encarregou a irmã que mais sabia conversar comigo de me perguntar se eu tinha a intenção de me tornar freira, como elas. Eu a desiludi imediatamente. Teria sido doce tomar aquele caminho, colocar-me para sempre na sombra de Maria, sob o seu manto, e transcorrer a vida assim. Mas não era o meu caminho, nem a vida que Deus queria para mim. Isto eu compreendia claramente. O mundo devia ser a minha arena de combate. Não sabia qual seria o combate, mas sabia que devia acontecer no mundo e não no claustro. Pobres irmãs que já tinham feito as mais rosadas hipóteses sobre mim e que já me viam com a touca na cabeça. Deus sabe bem o quanto teria preferido ter essa vocação, mas não a tinha. Sabia que ia ao encontro da dor, mas devia ir ao encontro da dor. Agora o relato é sobre quando Maria Valtorta tinha retornado para sua casa e vai morar em Florença. Ora, visto que Deus nos deu a capacidade de nos conduzirmos moralmente e nos deu uma lei para sabermos como nos conduzir, o nosso dever é viver moralmente corretos, segundo a sua lei e também segundo ao convite do amor. O homem sabe que Deus o ama. E como poderia duvidar disso se nos amou tanto que enviou o seu filho para morrer por nós? O homem sabe que as suas rebeldias, suas quedas, sua persistência no mal causam dor a Deus. Note que não levo em conta a ofensa. Eu me ocupo somente do amor. A ofensa pressupõe um futuro castigo. Está certo. Mas com esse castigo, a Escritura, entre o juiz e o culpado, entre a lei e o transgressor da lei, fica completamente atendida e liquidada. Em vez disso, não se liquida, de nenhum modo, a penalidade que provocamos no coração de Deus com nosso desamor. 100 infernos não bastariam para destruir essa penalidade. Nada a pode reparar, nada que seja castigo. Somente o nosso retorno ao amor, a obediência amorosa, só o nosso devoto arrependimento que dói, não pelo castigo merecido, mas por ter causado dor a Deus, pode devolver o sorriso aos olhos daquele que nos criou,
nos amando ao ponto de se imolar por nós. Por isso, quando uma alma percebe que a longanimidade de Deus foi tão grande, sua paciência tão excelsa, sua paternidade tão amorosa, por dar-lhe todo o tempo, todos os meios para voltar a viver na lei, ela lhe é grata. Entretanto, não somente ela, mas também a criatura, criada à imagem e semelhança de Deus, que está na lama, onde blasfemou a Deus e denegriu a si mesma, levanta o olhar para o céu num anseio de redenção e vê que Deus desce para levantá-la, para estreitá-la contra o seu coração, para confortá-la, esperando a sua recuperação, para assegurar-lhe que, por sua conta, ela já foi perdoada e amada duplamente, justamente porque é uma pobre alma adoentada e debilitada por repentina infecção. Como pode a referida criatura não sentir uma gratidão ainda maior do que a daquela criatura que é justo que seja amada porque nunca falhou? Dirão, mas essa última deve ser grata a Deus exatamente porque a protegeu. Mas então respondo, quanto maior não há de ser a gratidão da que se vê amada com um duplo amor, um amor que não só ama, mas ama até o ponto de perdoar a ofensa recebida? O mestre disse, aquele a quem menos se perdoa, menos ama. Ora, os que levemente, somente levemente desagradaram a Deus, mais por imperfeições do que por verdadeiras culpas, recebem naturalmente um perdão menor. Mas os que pecaram gravemente, obstinadamente, forçosamente usufruem de um perdão muito, mas muito maior. E por isso têm a obrigação, uma suavíssima obrigação de gratidão ilimitada para com o Divino Perdoador. Tua fé te salvou, vai em paz, diz o Salvador, a alma manchada pelo pecado que se volta para ele, o único que a pode purificar. Grande é a fé nele desta alma que compreendeu onde está o remédio para a sua lepra. E grande é, consequentemente, a piedade do médico divino que se inclina para curar suas chagas. É um fluxo e refluxo de generosidade entre a alma e Deus. A alma se entrega incondicionalmente, generosamente, embaixo do aguilhão do arrependimento e da gratidão. Deus, o perfeito em todas as coisas, não pode ser menor do que a criatura humana e, por isso, doa a sua generosidade perfeita no perdão, que é a mais alta forma do amor. Veja, Maria, olha onde foste parar, em um púlpito, tu que nem mesmo és digna de estar debaixo de um púlpito. Perdoe-me, Padre. O amor agradecido é como um vento que leva muito longe e muito para o alto. Quando o Espírito Santo, eu penso que seja o Paráclito quem gera estas forças nos corações, infunde em nós o seu sopro divino, esse que nos reveste e arrasta em turbilhão sobrenatural para as alturas onde vive Deus e de onde provém os esplendores que iluminam a pobre alma oprimida pelo invólucro mortal. É necessário que a alma cante, em certos momentos, para não explodir sob a pressão e a incandescência do amor. E se a pobre palavra humana é sempre insuficiente para expressar o divino, é sempre ainda válvula de escape para o superardor que acende mais do que uma febre. É, de fato, uma febre espiritual, que não menos sacode o interior do que uma febre física. Até não atingirmos a idade perfeita, no delicioso paraíso, somos como pequenas crianças, com a intenção de balbuciar as primeiras palavras.
se pelo menos fôssemos crianças também para a vida da fé. Mas nós sabemos permanecer na infância somente o referente ao bem. Quanto ao mal, ao invés, rapidamente nos tornamos adultos. Infelizmente, direi, perfeitos, laureados no mal. E assim nos tornamos indignos de entrar no reino dos céus, onde entram somente aqueles que não têm malícia, como crianças inocentes.